A segunda parte do documento final do Sínodo chama a conversão das relações. Fazendo referência ao Evangelho de João, na barca juntos, afirma que a jornada sinodal começou a partir da escuta do convite do sucessor de Pedro. Mas, acima de tudo, o que experimentaram foram os relacionamentos que sustentam a vitalidade da igreja, animando suas estruturas e que uma igreja sinodal missionária precisa renová-los. Eu recebo os nossos convidados para esta conversa de hoje. Marilza Chuina é cristã leiga, professora, especialista em educação e assessora da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB. Já participou aqui do nosso programa. Mais uma vez, é muito bom recebê-la aqui no Igreja Sinodal. Marilza, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Uma saudação especial a todos e todas que nos acompanham. E é sempre um prazer e uma alegria fazer parte dessa jornada e nos encontrarmos na caminhada. Obrigado. E o outro convidado para o nosso diálogo é o padre Pedro Igor Leite. Ele é professor de teologia na Unicap, em Recife, e reitor do Seminário de Filosofia da Diocese de Garanhuns, no Pernambuco, clero ao qual ele pertence. Também já participou aqui com a gente no Igreja Sinodal. Padre Pedro Igor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. É uma alegria sempre estar aqui nesse programa que tem servido demais à formação do nosso povo de Deus, tendo em vista uma igreja sinodal, a qual desejamos, da qual fazemos parte e aquela que nós queremos servir. Então, prazer estar com a Marilza aqui também neste nosso encontro. Obrigado. Então, este capítulo, tem um tema bastante sugestivo. Depois de falar um pouco sobre a sinodalidade, o que a igreja entende por sinodalidade. E eu queria começar escutando você, Marilza, porque logo no início desse capítulo, que trata de carismas, de vocações, de dons compartilhados, de ministérios, mas que fala dessa necessidade de nós convertermos para melhorar as nossas relações enquanto sujeitos, enquanto membros do povo de Deus numa igreja sinodal. Olhando para esse caminho percorrido também durante este processo do sínodo, o que você vê ou como você vê que nós podemos acolher este chamado, este convite à conversão das relações? Então, Marcos, chamou realmente a minha atenção esta imagem utilizada no início desse capítulo, justamente de um barco, né? Porque a gente comumente costuma dizer que precisamos estar todos no mesmo barco. Acontece que estar no mesmo barco não é estar todos na proa, não é estar todos no convés, não é estar todos no meio, né? Cada um precisa ocupar o seu lugar no barco. Ocupar diferentes lugares no barco significa ter que estabelecer relações, estabelecer conexões com todos e todas que estão neste barco, independente da condição e da forma como a pessoa está no barco, né? Uns estão como lideranças, como animadores, animadoras, coordenadores. Outros e outras estão como aqueles que vão simplesmente ao convés para fazer a limpeza do barco, né? Mas que são necessários com o seu serviço, com o seu jeito de ser, de estar e de se colocar, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa dimensão de uma verdadeira conversão relacional, conforme o texto nos ajuda a refletir, para que, de fato, a gente provoque mudanças de estruturas. Manter o barco limpo e em condições de trafegabilidade nos rios, nos mares, né, e nos caminhos e nas jornadas que empreendemos, vai demandar que todos e todas tenham respeito uns pelos outros, tenham capacidade de diálogo, sejam capazes também de conviver com a diferença, com a diversidade. Então, é cada vez mais imprescindível pensar nessa dimensão das relações
e que a gente possa aprender com o Evangelho. Sabe? Lembrei-me de um texto também dessa reflexão, de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Se a gente olhar para a imagem do barco, quem será o mais importante? Bela analogia que você traz, Marilza, para nos ajudar a perceber essa dinâmica das relações presentes na igreja e relações que se estabelecem em diferentes contextos, como o próprio documento nos aponta. E, Padre Pedro Igor, algo me chama a atenção porque o documento menciona claramente realidades de guerras, conflitos armados, né, que perpassam a Igreja de Cristo, e um ponto especificamente que está no parágrafo 55, no número 55, é que diz exatamente sobre a questão dos abusos, a crise dos abusos que afeta a Igreja. A gente sabe que o Papa Francisco ele tem uma atitude de abertura e de coragem para enfrentar com tolerância zero, mas chama a uma atitude de escuta e acolhimento às vítimas. Como igreja sinodal e principalmente assim num contexto de formação, o senhor também é formador, como é que a gente pode trabalhar essas relações para escuta, acolhimento e prevenção dessas realidades abusivas? Oi, Marcos, muito bom o que você coloca. O texto, em geral, nos anima bastante, embora ele, de certa maneira, repita coisas que são óbvias, mas que precisam ser ditas. Eu fico muito feliz com um conceito que aparece aqui no texto, que é o de corresponsabilidade diferenciada. Eu acho que nós vamos ter muito o que conversar para entender e, ao mesmo tempo, para deixar mais nítido o que significa esta corresponsabilidade diferenciada, para dizer que toda a igreja, a partir do batismo, todos nós, como batizados, temos responsabilidades em relação à igreja sinodal missionária. E aqui, nesse tópico que você coloca, chama minha atenção o fato de que a Assembleia Sinodal coloca às claras a responsabilidade da igreja perante os vários tipos de abuso. É muito importante perceber que o documento deixa claro que são vários abusos, em outros lugares isso aparece, dizendo que existe, e na história existiu e existe, abuso do ponto de vista sexual, mas abuso de consciência, diversas violências que a igreja precisa reconhecer e pedir perdão. Porque para que haja uma conversão dos relacionamentos, é preciso fundamentalmente reconhecer o erro, pedir perdão, passar por um processo de profunda conversão. Mas de modo específico, o que nos aparece aqui é o fato da escuta, ouvir, né? Ouvir a voz das vítimas, ouvir a voz dos que são ou foram violentados. A Igreja Sinodal, e isso já quando o Papa Francisco convoca a Igreja lá em 2015 para um processo sinodal, ele coloca a característica da escuta, que é mais do que ouvir, coloca essa característica como sendo fundamental exatamente porque é um exercício de anti-autorreferencialidade. A pessoa e a instituição autorreferencial têm dificuldade de escutar. A pessoa ensimesmada no narcisismo clerical não escuta. E a característica para uma igreja sinodal, em primeiríssimo lugar, não é ter a palavra final que define, ter uma resposta pronta para coisas que nem foram escutadas, mas é, sobretudo, fazer o exercício da escuta. Escuta das vítimas, escuta dos pobres, escuta de todas aquelas pessoas que, em realidades diferentes, têm algo a contribuir com a igreja. Também Francisco diz que é somente escutando uns aos outros que nós podemos escutar a voz do Espírito. Portanto, é fundamental aqui a escuta, não só neste caso, no caso das vítimas, mas para todo o processo de renovação missionária e sinodal da igreja, é fundamental mecanismos, instrumentos de escuta, que, como o próprio Francisco diz noutra oportunidade, é muito mais do que ouvir, é curvar o ouvido, não é? É auscultar profundamente aqueles que podem clamar, gritar. Olha, a gente falando da conversão das relações nessa perspectiva, e dois
pontos, 2 elementos muito importantes que já trazem a Marilza Schwinn e o Padre Pedro Igor neste primeiro bloco do nosso programa, nos ajudando, né? Uma conversão que é pessoal, mas que também é comunitária, é institucional, é estrutural, para que, de fato, nós nos sintamos todos no mesmo barco, né? A barca da igreja, a barca que o Evangelho nos traz e que nos apresenta. Esta é a segunda parte do nosso documento final, que foi fruto da segunda sessão para o sínodo, da segunda sessão do sínodo sobre sinodalidade. Se você quiser rever as reflexões anteriores, estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, basta você procurar @Igreja Sinodal. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na volta eu continuo a conversa com alguns elementos, outros de destaque dessa segunda parte. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Uma alegria contar com a sua companhia, com a sua audiência e para a gente refletir como podemos nos converter para melhorar as nossas relações em uma igreja sinodal. Estou conversando com Marilza Schwinn e Padre Pedro Igor Leite. E Marilza, quero tocar num ponto com você que assim, me parece bastante central, inclusive tem vários parágrafos no documento que diz respeito a isso, que é exatamente carismas, vocações e ministérios para as missões. Fala-se de vários grupos, de vários sujeitos, crianças, jovens, pessoas com deficiência, cristãos no campo da política, enfim, e nos chama a um discernimento de carismas e ministérios em vista da missão nos mais distintos aspectos. Como tornar isso possível, presente, concreto nas nossas realidades? Então, pensar a dimensão dos carismas, dos serviços e dos ministérios na vida da igreja é de fundamental importância para que a gente tenha presente que todos e todas, à sua maneira, a seu modo, têm uma efetiva contribuição a dar para a evangelização. Retomando talvez um elemento, e o Padre Pedro nos ajudava a refletir anteriormente, que esta dimensão da necessária escuta, e aí a gente poder dizer da verdadeira escuta que precisa ser feita com todos e todas. E Jesus nos dá esses exemplos claros, porque quando ele escuta as pessoas, a partir da escuta é que vão surgir as palavras e os gestos com o qual Jesus vai orientar, vai acalentar, né? Como a gente pode perceber em várias passagens bíblicas, com as mulheres, com os leprosos, até mesmo com o cobrador de imposto, com as crianças, com os jovens. E essa diversidade de pessoas na igreja tem uma contribuição importante para a dimensão da evangelização na atualidade. Porque é importante que a gente compreenda que esse mesmo Espírito Santo de Deus que no batismo, né, concede a todos a mesma comum dignidade de sermos todos profetas, sacerdotes, reis, profetisas, sacerdotisas e rainhas, também concede a todos dons, carismas que são colocados eminentemente a serviço. Então, pensar na dimensão do serviço à evangelização e que tipo de evangelização nós fazemos. Porque nós vivemos em diferentes culturas, nós vivemos em diferentes espaços, em diferentes localidades, e cada cultura tem o seu modo de ser, de viver e de pensar. O próprio jeito de vida suscita também diferentes dons, diferentes carismas, diferentes serviços. E é importante que a pessoa pense e reflita que o seu dom e o seu carisma não é pessoal, não é para você crescer, né? Não é para a sua vaidade, é justamente para que você possa colocar este dom e este carisma a serviço, para fortalecer, de fato, as relações entre as pessoas, para provocar mudanças de estruturas,
para que a gente efetivamente consiga contribuir com Jesus de Nazaré, né, nessa dimensão profética e evangelizadora que queremos hoje, de uma igreja sinodal, de uma igreja de Madalena, sabe? Eu gosto dessa expressão de uma igreja de Madalena, uma igreja das mulheres, uma igreja do serviço, uma igreja samaritana. Inclusive a imagem que o documento final usa, né, quando se refere às mulheres, a imagem de Madalena, que o Papa Francisco reconheceu e elevou a sua dignidade litúrgica, inclusive. E quando você fala, Marilza, dessa dimensão do serviço, de uma igreja realmente serviçal entre todos, eu quero trazer novamente o Padre Pedro, porque quando fala aqui dos ministérios, principalmente dos ministérios ordenados, traz uma expressão e que ela aparece várias vezes no documento, que é a harmonia. E eu queria chamar a atenção, Padre Pedro, como o senhor também é formador, que aqui fala de uma distribuição mais articulada das competências, das responsabilidades, um discernimento mais corajoso daquilo que pertence ao próprio ministro ordenado e daquilo que pode ser delegado a outros, para que aconteça assim uma dinâmica mais sana, mais saudável. Como nos formar também para essa corresponsabilidade ministerial e principalmente para quem exerce o ministério ordenado? Ô Marcos, muitas pessoas estavam com medo do sínodo, pensando que o sínodo ia acabar com a hierarquia para instituir uma espécie de democracia parlamentar na vida da igreja. Não conhecem o Vaticano II, porque o sínodo, na verdade, todo o processo sinodal que está acontecendo, e eu julgo que o próprio pastoreio de Francisco tem esta grande missão, que é de reacender e, ao mesmo tempo, de nos introduzir novamente na teologia eclesiológica mais límpida do Concílio Vaticano II. É muito rico quando aqui, neste parágrafo 69 do texto final, se diz que há relações sacramentais na igreja. Há relações sacramentais, ou seja, não é só o ministro ordenado quem tem um sacramento, mas todos nós estamos na igreja, a partir do batismo, através de vínculos sacramentais. E o bispo, ele aparece aqui como aquele que preside a igreja, preside uma igreja local, e, ao mesmo tempo, o próprio ministério ordenado, do qual o bispo, o presbítero e o diácono fazem parte, o ministério ordenado estão a serviço da harmonia. O que é esta harmonia? Esta harmonia fundamental. Em algumas homilias de Pentecostes, Francisco já colocava o Espírito Santo como sendo a harmonia fundamental. Então, quando nós olhamos para o pensamento de Francisco, a partir de uma fundamentação na patrística, nós vemos que ele entende o Espírito Santo como aquele que gera harmonia entre o Pai e o Filho, e, portanto, a Trindade já tem essa imagem fundamental, que é uma imagem de harmonia, que em teologia a gente chama imagem pericorética, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja, que é ícone da Trindade, portanto, a igreja que é a imagem da Trindade, é chamada a esta mesma harmonia. Ou seja, na igreja, todos nós, homens e mulheres, de todos os lugares e contextos, a partir do vínculo sacramental que nos une, nós somos chamados a esta harmonia que se dá pelos relacionamentos. Então, o bispo, por exemplo, preside a igreja local. Os ministros ordenados outros estão a serviço da proclamação do evangelho, da edificação desta igreja sinodal. Mas não só, a igreja não se resume aos ministros ordenados. A igreja não se resume ao serviço ministerial de uns poucos homens que estão ali. Pelo contrário, o texto, inclusive, indica que possa haver mulheres na formação, que possam ter casados, cônjuges, homens e mulheres que estejam na formação dos presbíteros, exatamente para ir quebrando a lógica autoritária de achar que o ministro ordenado tem a última palavra sempre.
O fato de dizer que tem a última palavra sempre é, na verdade, eu diria quase como que uma corruptela, uma corrupção do próprio ministério, porque o que Jesus fazia não era isto. Em primeiro lugar, na metodologia está a escuta, como Marilza também nos lembrou, a escuta, a palavra, o encontro. Para encerrar, a patrística tem um exemplo perfeito disso, que é o pseudo Dionísio Areopagita, que nos ajuda na sua lógica a entender que antes da palavra tem o silêncio. E depois da palavra há um encontro fundamental com outros silêncios que vão acontecendo. Portanto, não existe palavra que não saia antes de um silêncio. O próprio verbo de Deus, Cristo Jesus, que é palavra, ele sai do silêncio eterno do Pai. Portanto, na igreja também não pode haver palavra sem escuta. E esta escuta fundamental se dá, sobretudo, diz o texto, pela escuta dos últimos, pela escuta dos pobres, pela escuta dos marginalizados, de quem está à margem, a escuta das mulheres, a escuta das pessoas que antes não tinham espaço, mas que podem e devem contribuir muito mais, também na formação dos futuros presbíteros. Isso é fundamental começar desde agora na formação dos futuros presbíteros. Excelente. Quando os convidados são bons e quando a prosa é boa, o tempo passa rapidinho e a gente nem vê. Eu tinha muito mais coisas, mas a gente também não esgota aqui a reflexão no capítulo da segunda parte, a gente segue, mas só como o Padre Pedro mencionou sobre a questão do bispo, né? Algo que me chama muita atenção, uma linha aqui no parágrafo número 70. A Assembleia Sinodal deseja que o povo de Deus tenha maior voz na escolha dos bispos. Depois a gente vai seguir falando sobre isso, mas a nossa participação como todos e todas membros do povo santo e fiel de Deus, como nos diz o Papa Francisco. Padre Pedro Igor, obrigado pela sua participação no nosso programa hoje. Eu que agradeço, Marcos. Não posso terminar sem dizer uma coisa muito breve. O documento chama a atenção para que a gente cuide também dos bispos, dos ministros ordenados, da sua fragilidade, também das suas fraquezas. Então, volta a olhar para essa antropologia fragmentada da qual todos nós fazemos parte, própria da pós-modernidade. Obrigado pelo convite. A gente volta a se encontrar. Obrigado. Agradeço também a Marilza Chuina, que mais uma vez nos ajuda aqui na reflexão, nos colocando na barca com Jesus. Obrigado, Marilza. Obrigada a você, Marcos, e ao Padre Pedro pela companhia. E eu gostaria só de chamar a atenção para dois aspectos nesse texto. Um, que ele nos ajuda a refletir sobre o fortalecimento do papel da mulher na igreja. É um elemento fundante para que a gente continue a ser uma igreja eminentemente de Madalena, uma igreja samaritana, uma igreja que está a serviço, e vale a pena em outros programas a gente retomar essa questão. E o outro é o que o Papa Francisco mesmo nos diz: não teremos um novo texto papal, digamos assim, uma linguagem bem simples. Este documento já é o texto. Isso. Então, que a gente possa ler, reler, refletir nas nossas comunidades todas aquelas pistas e possibilidades concretas de efetivamente a gente se concretizar como igreja sinodal, a igreja do caminho. Tá certo, obrigado você também pela sua companhia. Semana que vem a gente continua esta reflexão. Até lá.